Para você masterizar o Data Studio, você não precisa só saber organizar as métricas, as dimensões, deixar os gráficos bonitinhos e tudo mais. Você tem que saber como criar campos calculados e o que você pode fazer dentro desses campos calculados. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar as principais formas que a gente utiliza dentro desses campos calculados e como que você trabalha elas e como que o Data Studio interpreta elas, porque ele é um pouco diferente do Google Sheets ali nesse caso, porém ele acaba seguindo os mesmos padrões, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela. Aqui dentro do Google Data Studio eu tenho alguns dados bem simples, beleza? Eu estou exportando as minhas campanhas do Facebook Ads até o meu Data Studio utilizando o Supermetrics, beleza? Então aqui agora vamos trabalhar alguns campos calculados, beleza? Vamos começar pela principal coisa. Qual que é a diferença de eu criar um campo calculado dentro da tabela e eu criar um campo calculado dentro da minha fonte de dados? Beleza. Se eu vim aqui, ó, e eu criar um campo calculado bem simples, ó, vamos criar um aqui, ó, vamos criar um bem simples aqui. Nesse daqui, eu quero o meu custo dividido pelas minhas impressões. Eu quero saber quanto que eu tô pagando por impressão, beleza? Para eu fazer essa conta, ela é bem simples. É impressões dividido pelo custo. No caso aqui, Amount Expend. Porém, temos que lembrar, pessoal, que o Supermetrics ele vincula os dados ao Google Data Studio utilizando um sistema semelhante ao de planilhas. Então, para isso, às vezes, nessa conexão, nessa integração, acaba que alguns dados ficam em branco, ficam vazios. E para o Data Studio, esses dados que estão vazios acabam se tornando campos nulos. E dentro da programação, quando você tem algum campo nulo e você faz algum cálculo com ele, ele te retorna nulo, pessoal. Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar uma função chamada IfNull. O que essa função faz? Ela é composta de dois argumentos. Ela é composta pelo argumento que você quer olhar e se ele for nulo, qual valor você vai retornar. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, se alguma coisa no campo de impressões for nula, eu vou querer que ele seja retornado como zero, beleza? Porque nesse caso aqui, se for nulo, é zero. Aqui eu encerro. Mesma coisa para o Amount Expend, gente. Toda métrica que você for calcular utilizando o Supermetrics, você vai ter que colocar um IfNull, beleza? Mesma coisa aqui para o Amount Expend. Terminando aqui, eu já vejo que esse valor aqui ele não está muito certo, ele não está fazendo muito sentido. Por que isso? Porque eu não coloquei a função soma aqui, pessoal. E para essa função soma, o que ela vai fazer? Ela vai reagregar as métricas e garantir que a conta seja feita certo, seja feito pelo total, não alguns valores separados, beleza? Então é muito importante a gente colocar esse soma aqui para garantir que as nossas métricas estão sendo trabalhadas de maneira certa. Então essas fórmulas aqui, soma e IfNull, elas são padrões para qualquer campo calculado que vocês forem fazer, beleza? Agora aqui a gente tem o nosso campo calculado de custo por impressões. E se eu criar um gráfico novo aqui e eu querer essa mesma métrica, eu consigo achar ela? Se eu vier aqui pesquisar por custo por impressões, eu não acho, ela não está aqui. Porém, se eu criar esse mesmo campo calculado dentro da minha fonte de dados, ela vai estar disponível para todos os gráficos. Como é que eu faço isso? Eu aperto aqui em recurso, venho aqui em gerenciar fontes de dados adicionadas, aperto para editar minha fonte de dados e aqui eu consigo sem problema nenhum apertar aqui em criar um campo e aqui eu posso criar um campo calculado, beleza? No meu caso aqui, vamos criar um outro campo calculado, vamos trabalhar as outras fórmulas que a gente... Então, dentro dessa parte aqui, eu consigo criar um campo calculado no qual ele vai ficar disponível para todos os meus gráficos, essa fonte de dados, beleza? Então, beleza, galera, a gente já discutiu soma, a gente já discutiu IfNull e a gente já discutiu a diferença de criar um campo calculado dentro do gráfico e dentro da fonte de dados, beleza? E agora vamos discutir as outras fórmulas que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui, beleza? Vamos entrar aqui em recursos e vamos apertar aqui em criar um campo, que aqui a gente tem mais área para trabalhar. Nessa fórmula aqui, eu vou trabalhar a fórmula case, pessoal. O que é a fórmula case? A fórmula case, ela é um princípio de entrada que eu vou colocar alguns argumentos que eles têm que ser preenchidos para me retornar alguma coisa. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho uma função case. Para eu dar entrada no argumento, eu escrevo aqui o when. Beleza, que é o nosso primeiro argumento. No meu caso aqui, eu quero filtrar que se uma campanha contiver a palavra hot, ela seja classificada como quente. Então assim eu vou ter um gráfico de barras com o custo de campanhas quentes e o custo de campanhas frias, beleza? Como que eu faço isso? Eu preciso que, se a campanha contém o texto quente ou hot nela, ela me retorna positivo. Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar outra fórmula dentro da função case. Essa fórmula aqui que eu vou usar é a fórmula contain text. O que é essa fórmula aqui ela retorna para mim? Se
Se em campanha contiver a expressão hot, ela vai me retornar hot. Esse é o meu primeiro argumento da função case. A função case, a gente vai utilizar ela para colocar nossos argumentos e a gente está utilizando a função containText para justificar esses argumentos, beleza? Então, no caso aqui, sempre que o campo campanha tiver hot, ele vai ser classificado como hot. Ele vai virar inteiro hot. Eu não vou ter lá campanha de distribuição hot, não. Eu só vou ter hot. Que assim eu vou juntar todas as minhas campanhas de hot em um único lugar, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para as campanhas de cold. Como que eu faço isso? Quando contém text. Então, basicamente, se eles não atenderem o primeiro argumento, eles vão ser jogados para o segundo argumento. E se eles também não forem atendidos com o segundo argumento? E se eu tiver alguma campanha que ela não esteja nem hot nem cold? Como é que eu faço daí? Então, eu uso o else. O que o else vai fazer para a gente? Caso alguma campanha ela não preenche nem o primeiro nem o segundo argumento, ela vai se tornar algo que a gente vai chamar de outro. Beleza? Porque ela não atende nem o primeiro nem o segundo. E agora a gente vai encerrar essa fórmula com um end, beleza? Essa aqui é a estrutura da função case. A gente precisa do case, when e no final um end, beleza? Aqui a gente aperta em formatar a fórmula para ela ficar bonitinho e dá um salvar. Beleza, e aperta em salvar. No meu caso aqui deu erro porque eu não coloquei um título. No caso aqui eu vou colocar hot/cold. É agora que eu aperto em salvar. E quando eu trazer isso daqui para um gráfico de barras, vamos adicionar aqui um gráfico de barras, onde eu vou utilizar a fonte do Google. Eu pesquisar aqui, ó, hot/cold, ele vai me entregar aqui, ó, beleza? E eu vou ter aqui as minhas impressões por campanha de cold e por campanha outro, porque tem algumas campanhas que não atendem esses critérios, beleza? Então, pessoal, essas são as principais funções que a gente utiliza dentro do Google Data Studio. Com essas fórmulas, você pode fazer muita coisa, muitas análises dentro dos seus dados, dentro do seu objetivo que você quer atingir com o seu relatório, com o seu dashboard, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like aí embaixo e de se inscrever no nosso canal para não perder mais nada.